Os problemas de coluna estão hoje entre as chamadas doenças da modernidade, que acometem cada vez mais brasileiros. A hérnia de disco é um desses problemas e a boa notícia é que ela pode ser evitada com a adoção de posturas corretas no dia a dia. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 80% das pessoas no mundo já sofrem ou sofrerão futuramente de dores nas costas, pelo menos uma vez na vida. Um dos problemas que tem gerado transtornos para muita gente e que atinge justamente essa região do corpo é a famosa hérnia de disco. Mas você sabe o que ela significa? Nada mais é do que o contato do disco empurrando a sua raiz nervosa. O neurocirurgião especializado em saúde da coluna, Márcio Ramalho, explica que os sintomas mais comuns da hérnia de disco estão associados às dores na região lombar. Os sintomas mais comuns é aquela dor lombar que se irradia para a sua perna, podendo ser a direita ou a esquerda e, em alguns casos, bilateralmente. Não? São dores normalmente fortes, que levam as pessoas a ficarem acamadas e terem que associar o uso de analgésico, anti-inflamatório, para ter um combate melhor da dor. No caso da lombar. No caso da cervical, é uma dor no pescoço chamada de cervicalgia, que também se irradia também para a mão. Ao contrário do que muita gente chega a pensar, a hérnia de disco também atinge ao público jovem. Isso pode ser atribuído hoje ao quê? Talvez a uma mudança de hábitos alimentares, talvez um excesso hoje de exercícios musculares nas academias, não é? E esse estresse diário do dia a dia a qual todos nós estamos sendo submetidos, né? Apesar de ser um problema sério de coluna, a hérnia de disco tem tratamento. Cerca de 5 a 10% que vão realmente necessitar de um procedimento cirúrgico. Hoje você tem o advento tanto da reabilitação, né, que associado a outros métodos percutâneos, que são bem menos agressivos, eles podem evitar uma cirurgia a céu aberto. Inúmeros problemas de coluna, inclusive a própria hérnia de disco, podem ser evitados com a adoção de posturas corretas em atividades no dia a dia. A fisioterapeuta Ingrid Menezes vai nos dar dicas de como preservar a coluna em situações diárias. Usar o computador. Agora, com a postura correta, o quadril é jogado um pouco para trás. Com isso, o tórax se eleva, os ombros caem um pouco para trás, não ficam mais anteriorizados. A cabeça também não fica mais à frente, ela fica numa posição neutra. A gente diminui a distância do corpo para a mesa. O olhar, ele tem que ficar mais ou menos reto em relação à tela, nem para baixo, nem para cima. E numa distância entre 40 centímetros e 60 centímetros da tela, do monitor. Seria interessante, é interessante quem puder colocar uma almofada atrás para dar esse apoio à lordose. Que com isso você consegue descansar um pouco mais a tensão da própria postura. Abaixar e levantar. A postura correta de levantar um banco mais baixo, por exemplo, é aumentar a base e deixar mais largo um pé do outro, flexionar o joelho, encaixar o abdômen, jogar um pouquinho o bumbum para trás. Com isso você pega o objeto e levanta. Não é de uma hora para outra que você vai conseguir realizar todas as posturas corretas, né? É interessante você tirar do dia 10 a 20 minutos para poder treinar corretamente aquela postura que mais afeta a sua coluna, certo? Então, com isso, com o passar do tempo, o cérebro ele vai automatizando a postura correta. E também seria interessante você fazer o fortalecimento das principais musculaturas envolvidas nesse processo.